Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? 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 Está alto? Glória a Deus, está alto, né? Dá para baixar um pouquinho aí, Paulinho? Amém, queridos? Como é bom louvarmos a Deus. Eu às vezes fico triste porque eu vejo que os irmãos não chegam cedo para nós estarmos louvando a Deus, adorando ao Senhor. Não perca essa oportunidade de adorar a Deus. É bom demais. E Deus começa a falar conosco já nos louvores. Na hora da adoração, Deus já começa a falar com os nossos corações. Nosso espírito começa a se mover, movido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja começa a se habituar a chegar mais cedo para estarmos adorando ao Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar mais uma vezinha. Eu estou achando que é um pouco grave esse som. Vocês têm coração? Glória a Deus. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, como é bom quando nós estamos adorando ao Senhor, louvando ao Teu santo nome. Tu és Deus santo, Tu és um Deus maravilhoso. Deus, nós nos rendemos a Ti. Nós cantamos há pouco: rendido estou, rendido estou. Verdadeiramente nos rendemos ao Senhor, ao Teu senhorio, à Tua grandeza. Te agradecemos, ó Senhor, porque um dia o Senhor nos regenerou. Te agradecemos porque Tu és conosco, Senhor, durante toda a nossa peregrinação desse mundo. O Senhor é aquele que não nos desampara, é aquele que fala conosco. O Senhor é aquele que zela por nós, é aquele que também nos capacita, Senhor, a colaborarmos com o Teu reino, levando a mensagem do Evangelho. Todos aqui têm um chamado por Ti. O Senhor escolheu a cada um de nós, e nós Te louvamos por isso, porque nós não fazemos nada para merecermos. Não existe nada que o homem possa fazer, Senhor, para merecer a Tua graça, o Teu favor, merecer o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, nada. Tudo isso vem porque Tu és um Deus santo, um Deus de amor. Tu és o amor, por essência do amor. Tu és o amor. Obrigado por isso, meu Deus. Enche-nos cada vez mais com o santo Teu Espírito. Nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos disso, Senhor, para cumprirmos os Teus propósitos nas nossas vidas. Nós cremos, meu Deus, nos propósitos do Senhor das nossas vidas. Nós temos um alvo. Esse alvo é o Senhor Jesus. Esse alvo é a vida eterna. Esse alvo, meu Deus, é a Jerusalém celestial. Esse alvo é o estarmos louvando a Ti, Senhor, com os anjos. Em nome de Jesus, perdoa-nos os nossos erros, os nossos pensamentos inadequados, atitudes. Deus, perdoa-nos em nome de Jesus. Que nós possamos receber, Senhor, de Ti a força necessária para continuar lutando, Senhor, pela santidade de Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos corações, prepara-nos para a Tua palavra nessa noite. E Deus, e que essa palavra venha fazer diferença nas nossas vidas, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu ouvi uma palavra de um grande homem de Deus chamado Charles Haddon Spurgeon, e aquela palavra falou muito no meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja um pouco daquilo que foi ministrado através da vida daquele homem. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler algumas passagens antes de analisarmos. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Mais uma vez, uma história que você conhece, e mais uma vez Deus vai ter algo a nos falar nessa noite, em cima de uma história que você conhece. Amém? Você está comigo? Amém. Mais alguém? Eu sou esse extremo. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim a palavra: E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, ou seja, está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sara e viva. E Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Vai lá para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus,
tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. Amém? 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 Quero que você agora vá para Lucas, no capítulo 7, e no versículo 11 a 17. E diz assim: e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Agora eu quero que você vá para João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículos 17. Diz assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Eu vou não li tudo, porque você também conhece a passagem da ressurreição de Lázaro. Havia 4 dias que já estava na sepultura. Só para te lembrar, Jesus estava numa cidade um pouco distante desse lugar, e as irmãs de Lázaro pediram que Jesus fosse lá, porque Lázaro também estava moribundo, estava doente, enfermo, já para morrer. E Jesus foi depois de alguns dias. E diz a Bíblia no versículo 17: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Disse, pois, vai agora para o versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra exposta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Amém. Você entendeu? Recapitulou as 3 histórias? Queridos, nós falamos os três episódios de ressurreição que Jesus fez durante a sua trajetória aqui nesse mundo. Ele ressuscitou 3 pessoas, e nós acabamos de ler um pequeno resumo dos 3 episódios. Na hora que ele ressuscitou a Tábita, aquela jovem, aquela garota de 12 anos, quando ele ressuscitou também o filho da viúva de Naim, e quando ele ressuscitou Lázaro.
E nós queremos agora trazer isso para uma realidade espiritual, trazer isso metaforicamente para uma realidade espiritual, para que nós possamos pensar um pouquinho acerca das nossas vidas, para que nós possamos meditar um pouquinho nessa palavra de Deus e ver que esse mesmo Jesus que ressuscitou essas pessoas naquela época, ainda hoje ele ressuscita espiritualmente e também no corpo. Mas nós vamos falar hoje na conotação espiritual. Em João, no capítulo 10, Jesus disse que ele é a vida, ele é a ressurreição e a vida. Ele diz que ele veio para dar vida e abundância. E nós vemos que isso é uma realidade. E quando nós vamos analisar cada episódio desse, individualmente, trazendo para o mundo espiritual, nós vemos a situação de Tábita em primeiro lugar. Uma garota, 12 anos. Tente imaginar a cena. De repente ela morre, ela falece. Muito difícil para os seus próprios pais aceitarem esse fato. Quando Jesus chegou àquela casa, o corpo daquela garota certamente ainda estava quente. As feições dela, por ser uma morte tão recente, ainda guardavam a beleza dos seus 12 anos. Ainda havia nela algo que nós poderíamos chamar de uma afeição. Ela tinha acabado de falecer. Ela era muito novinha. Ainda restava nela, talvez se os olhinhos dela ainda tivessem abertos, nós não sabemos. Se alguém não tivesse ainda fechado os olhinhos dela, ainda haveria um reflexo de luz, de vida. Ela tinha acabado de falecer. E a Bíblia diz que Jesus chegou lá e tocou em Tábita. E mandou que Tábita abrisse os olhos, que Tábita se levantasse. E Tábita se levantou e teve vida. Espiritualmente, queridos, muitos estão como Tábita. Espiritualmente, muitos já conheceram, ou talvez até não tenham ainda conhecido a Jesus, e estão mortos como Tábita estava. Nós vemos a morte de Tábita, que ela, quando Jesus foi lá, ainda tinha sido recém-acontecido. Mas Tábita não estava menos morta do que estava o filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim já estava morto mais há algum tempo, porque enquanto Tábita estava no seu leito, entre as quatro paredes do seu quarto, o filho da viúva de Naim já no esquife, o velório já estava em andamento. Quando Jesus foi lá, as feições do filho da viúva de Naim, com certeza eram absolutamente diferentes daquela de Tábita. Nele talvez já houvesse a palidez da morte. As feições do filho da viúva de Naim era diferente, talvez os olhos já roxeados. Ali já um prenúncio de que dali a pouco tempo os germes já começariam a deteriorar o seu próprio corpo. São situações distintas, assim como mais distinta ainda era a de Lázaro, que já estava há 4 dias em estado de putrefação. Com certeza na realidade de Lázaro era bem diferente. Se no filho da viúva de Naim já não existia mais nada que fosse atrativo em ver aquele corpo inerte, morto, muito menos seria o de Lázaro, que já estava num avançado estado de decomposição. Mas, queridos, os 3 estavam igualmente mortos. Não estava a Talita menos morta do que a Tábita, menos morta do que o filho da viúva, nem tampouco o filho da viúva menos morto do que Lázaro. Os 3 estavam mortos. A palavra de Deus diz que nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. O que talvez nós possamos fazer uma análise aqui para ilustrar e para trazer metaforicamente essa realidade para a vida espiritual é em que estágio da morte cada um estava. Isso didaticamente, porque os 3 estavam absolutamente mortos. Muitos estão como Tábita. Muitos ainda reconheceram Jesus, ou talvez não conheçam, nem conheçam ainda, mas levam uma vida desregrada. Não tão desregrada assim.
Talvez já exista um desejo de conhecer Jesus. Talvez já exista um desejo de ter intimidade com Deus. Talvez já exista um desejo de mudança de vida dessa pessoa. Entretanto, ela ainda tem algo dentro dela. Ela ainda tem algo dentro dela que é contrário à palavra, algum pecado escondido, algo que ainda afasta de Deus, algo que ainda faz com que ela seja amante das coisas mundanas, amante de uma vida corrupta, amante de algo que não agrada à vida de Deus. E essa pessoa que assim está, assim como Tabita, estava ainda com as suas feições belas, ainda um corpo ainda quente, assim como era uma morte recente. Talvez essa pessoa esteja da mesma forma. Ela não está tão corrompida assim. Entretanto, ela não deixou de estar morta. Ela continua tão morta quanto aquele que espiritualmente está como filho da viúva de Naim. E como está aquele que tem uma vida como filho da viúva de Naim? É aquele que espiritualmente continua tão apegado ainda ao pecado, que pouco está ligando inclusive para o que dizem ou deixam de dizer. Aquele que o germe ainda não começou a aparentar, não começou a aflorar do seu próprio corpo como filho da viúva. Ele ainda estava no velório, mas os germes com certeza já eram a realidade no seu corpo morto e inerte. Entretanto, diferente de Tabita, que tinha ainda uma afeição bela, que aos olhos dos seus vizinhos, dos seus familiares, das pessoas com quem ela convivia, ainda era uma pessoa com afeições desejáveis, afeições belas, apreciáveis. Diferentemente dela, já não existia mais nada que fosse apreciável ou desejável no filho da viúva de Naim. Espiritualmente, alguns estão como Tabita. Aparentemente, você olha dentro da igreja e diz assim: essa pessoa é bela, essa pessoa é bonita, essa pessoa é íntegra, essa pessoa é bacana. Mas você sabe, você que está na condição de Tabita, você sabe que no íntimo há algo que te deixa ainda morto ou morta nos teus delitos e pecados. Aparentemente você está ótimo, aparentemente as pessoas olham para você e ainda veem algo belo em você, mas no íntimo, aonde só Deus e você sabe, não se engane, você continua tão morto ou tão morta quando estava Lázaro. É triste quando você diz isso, mas queridos, isso é uma absoluta verdade. Outros não, outros já não ligam mais para o que a vizinhança diz, já estão pouco ligando para o que falam da sua integridade. Outros, o germe do pecado que te deixa tão morto quanto Lázaro e quanto Tabita, já está até compondo de uma maneira tão grande o teu espírito, que você já não tem mais preocupação de nem sequer aparentar uma vida santa, de nem sequer aparentar aquilo que muitos desejam aparentar, embora seja só o exterior e não seja justificável para Deus, porque Deus, Ele conhece os nossos corações, os nossos pensamentos. Está tão morto quanto Lázaro e tão morto quanto Tabita. Mas o germe daquele que espiritualmente está igual ao filho da viúva de Naim, eles já estão trabalhando de uma maneira muito mais intensa. A morte aconteceu há mais tempo, e aquilo ali vai levar a um total estado de decomposição. Na vida espiritual, aquele que também está da mesma forma que estava o filho da viúva, queridos, eu quero dizer que você vai continuar em uma acelerada caminhada em direção à decomposição total. Total. Não é o fato de que você não está podre, ainda está podre, que deixou de você estar morto. Você continua morto porque você continua acalentando no seu íntimo algo que você sabe, tem absoluta convicção que é a causa, a razão da sua morte.
Outros estão no estágio de Lázaro. Outros estão já tão enraizados no pecado. Já estão no mundo. Já estão desprezando tanto a Deus, que já estão em profundo estado de putrefação, já completamente amarrados, atados, enfaixados, como estava Lázaro. Queridos, são 3 histórias, 3 ressurreições, aonde nós vemos tanto situações físicas distintas, como toques distintos de Jesus. Amém? Você sabe qual é a boa notícia? É que o mesmo Deus ressuscitou os 3. A boa notícia, queridos, é que esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus está à disposição, está desejoso de salvar aquele que está morto, quer esteja na situação de Tabita, quer esteja na situação do filho da viúva de Naim, ou quer esteja na situação de Lázaro. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor Jesus, um Salvador, um Redentor, que Ele brada dizendo: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ressuscito, não interessa em que estágio você esteja, eu ressuscito. E nós vemos o mover de Deus, como Jesus fez. Se você vê o primeiro texto que fala da ressurreição de Tabita, você vê que Jesus, ao chegar naquele lugar, ao chegar naquela casa, Ele dá um toque no corpo, Ele pega, Ele dá um toque em Tabita. Talita cumi, ou comi, Talita cumi, Tabita levanta-te. Ele toca em Tabita. Tabita ainda estava no estágio que ela conseguia, trazendo para o lado espiritual, claro que ela estava morta, trazendo para o lado espiritual, aquele que está no estado de Tabita ainda consegue perceber, sim, sentir o toque que Jesus dá, o toque suave. E esse toque suave, que diz, talvez esteja sendo dado na tua vida hoje, através desta palavra. Seja um toque suave que Deus está dando. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo dessa maneira, ou de uma outra maneira que Deus fizer, numa meditação da palavra, numa oração, seja como for. Mas se você está tão morto quanto estava Tabita, aparentemente com toda a boa imagem para os seus semelhantes, aparentemente com toda a beleza, e como vocês são belos, quando nós olhamos daqui de cima, que povo bonito. Mas se no íntimo você está como Tabita, você está morto, volto a dizer, tanto quanto estava Lázaro, e escute o toque de Deus nesta noite. Escute o toque de Jesus nessa noite, porque Ele quer te dar vida, Ele quer te ressuscitar. Ele é o Deus da ressurreição. Você não perdeu a sensibilidade disso. Jesus, ele vai ressuscitar Tabita com um pequeno toque no seu corpo. Ele toca nela: Tabita, levanta-te. E ali imediatamente Tabita levanta-se. Diferentemente do que ele faz com o filho da viúva de Naim. O texto diz que o velório estava em andamento, enquanto que com Tabita tudo aconteceu dentro da intimidade do seu lar, dentro do seu quarto, já com aquele que estava no estágio mais avançado. O filho da viúva de Naim aconteceu à porta da cidade, as pessoas viram. Talvez no caso daquele filho da viúva de Naim, as pessoas já tinham até uma certa resistência para chegar até perto, não queriam nem sequer tocar o cadáver, até porque para eles naquela época tornava a pessoa imunda se isso acontecesse. E a Bíblia diz que Jesus chegou lá e toca a esquife, o caixão. Ele segura o caixão, e ali ele vai e dá vida, ressuscita, regenera aquele que já estava morto, que já estava inclusive no estágio avançado, ou pelo menos avançando
a uma decomposição. Queridos, existem pessoas que espiritualmente estão absolutamente assim. Entenda. Pessoas que já não estão muito preocupadas com o que pensam ou deixam de pensar. E esse estágio ele vai crescendo. E a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Mas você tem um Deus que, assim como ressuscitou ao filho da viúva, Ele quer ressuscitar também essa pessoa hoje, nessa noite, com um toque diferente. O toque é diferente. Talvez para esse Jesus precisa dar uma sacudida no caixão. Talvez Jesus precise empurrar o caixão para que aquela pessoa entenda, abra o olho, se mexa e queira receber a vida que só Jesus dá, porque do contrário ela continua morta. E a morte é a separação de Deus. Isso é a morte. A morte, queridos, não é quando nós deixamos esse corpo físico. Essa é uma certeza que nós já temos. Não é assim? A morte é uma separação de Deus. E alguns outros já estão como Lázaro. A maioria desses está do muro para fora. Já como Lázaro, um estado de morte tão avançado, um estado de morte tão decomposto, que Jesus teve que tratar de forma diferente. Esses talvez exista uma pedra entre ele e Jesus. Esses talvez exista algo que impeça de Jesus chegar perto dele. E essa pedra é colocada por conta da sua putrefação. Essa pedra é colocada de forma espiritual por ele mesmo, na medida em que ele não quer nenhum compromisso, nem sequer ouvir a voz de Deus. E como Jesus agiu no caso de Lázaro, tira a pedra. E Jesus bradou: Lázaro, venha para fora. Foi preciso gritar, foi preciso falar mais alto, para que Lázaro saísse, levantasse, e ali alguém tirasse as ataduras que envolviam o corpo de Lázaro, e Lázaro recebesse a vida novamente. Lázaro não estava menos morto ou mais morto do que Tabita, nem do que o filho da viúva de Naim. Deixa eu insistir nisso. E deixa eu insistir nisso. Permitam que eu insista nisso. Porque o significado espiritual disso, queridos, é que não interessa em que estágio de afastamento, de rejeição que você está de Deus. Em que estágio você está em não buscar a vida que Deus quer? Queridos, o homem que procura buscar a vida que Deus quer, o homem e a mulher, ele é aquele que ele até anda por cima da lama, mas quando ele cai, e entenda a lama como pecado, mas se ele cair, ele se levanta, e ele ora, e ele pede perdão a Deus, para que ele não caia novamente. A lama é escorregadia, queridos, é difícil você se equilibrar. O homem que já não liga mais para isso, ele está atolado nessa lama, ele não caminha mais sobre ela, ele está atolado nela. A vida que Deus quer que nós levemos é aquela onde nós sabemos que não é bem assim. A palavra de Deus, ela vai fazer efeito no teu coração, ela vai trazer os princípios de Deus para você. O Espírito de Deus, com a sua graça, vai te ajudar a levar uma vida que agrade a Deus. Mas os desejos da carne, eles têm que ser subjugados ao teu fortalecimento no Espírito, porque eles ainda estão ali. E a nossa vida, durante toda a nossa trajetória, é simplesmente andando em cima desse terreno escorregadio, que é um terreno lamacento, onde nós precisamos nos equilibrar nele, buscando não cair. Mas se cairmos, a Bíblia diz que se nos arrependermos, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Esse é Deus. Esse é Deus. Queridos, nós precisamos entender
o que é uma morte espiritual. Eu às vezes creio. No dia como hoje a minha esposa me acompanha e sabe disso. Às vezes eu quero trazer uma mensagem diferente da igreja. Eu luto, querendo trazer uma mensagem daquelas em que a gente fala e você pula de lá, e você canta, e você dança, e está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas, queridos, tem horas que eu não consigo, porque o que Deus traz é uma palavra mais dura, de mais conscientização, mas é uma palavra, queridos, que significa vida. Vida. Nós não podemos brincar com isso. Vida. Mortos nos delitos e pecados, estágios diferentes, mas mortos, igualmente mortos. Mas que Deus tremendo, que não interessa se Ele vai precisar dar um toque em você, porque você ainda tem princípios cristãos enraizados em ti. É aquela que morreu há tão pouco tempo. Os princípios cristãos estão tão fortes em você ainda, que nada mais do que um toque é o suficiente para que você receba a vida. Saia do seu estado de pessoa morta e receba a vida, porque os princípios ainda estão em você. Outros não. Precisa balançar o cachorro, mas você balança o cachorro. Ele balança o cachorro, ele sacode a esquife, queridos. Sabe por quê? Porque a sensibilidade foi perdida, está sendo perdida. Para não me repetir, e os outros do estágio, não deixe chegar ao último estágio. Pastor, mas por quê? Está tão morto quanto o primeiro? Com certeza, tão morto quanto o primeiro. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela alerta para que você não precise chegar no último estágio. O brado que Deus vai te dar é mais difícil até de você ouvir. Existe uma pedra entre você e Deus, tapando a tua sepultura. Não queira chegar no último estágio. Cuide antes. Abra o coração antes. Essa vida nesse mundo é curta, eu costumo dizer isso. Alguns punhados de anos, comparado com a vida eterna que nós vamos ter na graça de Deus, na glória de Deus. Mas não brinque com as coisas espirituais. Não brinque com as coisas espirituais. Tantos têm brincado com as coisas do Espírito de Deus, queridos. Tantos estão mortos e não sabem que estão mortos. Que bom que nós temos um Jesus que dá vida. Que bom que nós temos um Jesus que veio para isso. Que bom que nós temos um Deus poderoso que desceu da sua glória e veio assumir o meu lugar e o teu para dar esta vida. Que bom que esse Jesus, na hora daquele sacrifício, o véu foi rasgado de cima a baixo, na hora da sua expiação, para que você chegasse diante do trono de Deus. Que bom, que maravilha. Hoje, nessa noite, você que ouviu essa palavra, está ouvindo essa palavra, você tem toda a liberdade de chegar diante do trono de Deus. A Bíblia diz: o véu foi rasgado. Você sabe como era esse véu? Era de um linho trançado. Lá em Êxodo, quando fala do véu que separava o santo dos santos do lugar santo, ele diz como era esse véu. Era um linho trançado, um linho forte, resistente. Tinha uns querubins pintados nesse linho. O ser humano nenhum conseguiria rasgar esse véu. Ninguém conseguiria rasgar aquele véu. Mas Jesus, no seu sacrifício, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Amém. Em Hebreus diz que nós podemos chegar com confiança diante do trono da glória. Nessa noite, queridos, é o momento de nós analisarmos como estamos.
Será que nós ainda estamos mortos como Tálita? Poxa, pastor, eu pensei que estava bem vivo, porque eu estou bonito ou bonita, eu ainda tenho uma aparência agradável, as pessoas ainda me amam, eu ainda busco vir ao culto, ouvir a palavra de Deus, ir para o discipulado, mas, sabe, pastor, pensando bem, tem algo bem escondidinho aqui, que talvez faça com que eu esteja morto ou morto. Mas é tão recente, pastor, que hoje eu sinto o toque de Jesus. Não, pastor, sabe, pensando bem, eu acho que eu já estou pálido. As pessoas já não chegam mais perto de mim, dizendo: aqui tem uma mulher de Deus, aqui tem um homem de Deus. Antigamente as pessoas chegavam perto de mim e reconheciam em mim alguém que tinha o Espírito de Deus, alguém que tinha os princípios cristãos. Antigamente as pessoas se aproximavam de mim em busca de um conselho, em busca de uma palavra. E hoje, pastor, pensando bem, eu tenho notado que as pessoas têm me evitado um pouco, porque as pessoas não chegam mais perto de mim com as mesmas conversas, convicções a meu próprio respeito. Então, pastor, se eu perdi aquele brilho, se eu perdi aquele atrativo, se eu perdi aquela beleza, significa que a palidez da morte já começou a tomar conta de mim, de maneira que as pessoas já não sentem mais nenhum atrativo de chegar perto de mim. Mas que hoje, pastor, eu sei que o Jesus que dá a vida, o Jesus que ressuscita, Ele toca o meu esquife nessa noite, em nome de Jesus. E quem sabe você, pastor, o negócio está ruim, ninguém chega mais nem perto, eu já estou tão enfronhado nas coisas erradas, eu já estou tão enfronhada no pecado, que eu já estou com um odor fétido. Mas hoje, pastor, eu escuto o brado de Jesus: levanta-te e anda. Amém? Quero convidar o louvor aqui para trás, em nome de Jesus. Nós temos ainda muita coisa nessa noite. Glória a Deus. A gente começa a terminar a palavra, fica todo mundo tão reflexivo. Oração até antes do seu, porque se não alcançar o meu aqui primeiro, onde eu reconheço todas as minhas falhas, meus erros, jamais eu poderia transmitir para você. Mas é a palavra de Deus, e eu não estou aqui para jogar confete, mas para que você entenda que nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que é vida, um Deus que é alegria, um Deus que não é um Deus de morte, não, Ele é um Deus de vida, mas que você precisa desejar isso, que você precisa entender que Ele tem um propósito na tua vida, e que você vai cumprir esse propósito de Deus, porque você o ama, você ama esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que veio te dar salvação, que veio te regenerar, que veio te dar vida abundante. Amém? Amém. De pé, vamos louvar a Deus aquela. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero que você louve o Senhor nessa noite. Eu não sei o que é que leva você talvez a não estar tão vivo. Creia no Deus da vida. Ponha esse Jesus e a sua palavra no seu coração, meu querido e minha querida. Guarda essa palavra no teu coração. A palavra de Deus, ela tem que estar guardada no coração. Na hora que você guarda essa palavra no coração, você crê nela, ela está guardadinha ali no teu íntimo.
Renda-se ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou vivo. Glória a Deus, eu sei que estamos. A maioria está vivo. A maioria não está nem como Tabita, nem como o filho de Naim, nem tão pouco como o filho da viúva de Naim, nem tão pouco como Lázaro. Mas que essa palavra sirva para que você fique vigilante, em nome de Jesus. Renda-se ao Senhor nessa noite. Aleluia. Morto em seus delitos e pecados.